A Fórmula 1 provavelmente receberá uma mudança no formato das corridas sprint, já que Stefano Domenicali sugeriu que este aspecto do esporte está sendo trabalhado intensamente. O presidente da F1 está tendo conversas sérias com pilotos e chefes de equipe, com o objetivo de tornar o espetáculo mais divertido. Mas será que suas propostas realmente ajudarão o esporte? Com a possibilidade de implementar um grid invertido, será que a emoção da classificação será arruinada apenas para ganhar mais pontos no sábado? E o mais importante, os pilotos de F1 estão de acordo com todas as últimas mudanças propostas por Domenicali? A situação entre Domenicali e os pilotos de F1 em relação às corridas sprint sempre foi um tema controverso. Mas com a última mudança no formato, parece que eles encontraram um ponto em comum. O fato de os carros poderem ser modificados após a corrida sprint, mesmo estando sob condições de parc fermé, é a mudança mais importante que foi amplamente aceita pelas equipes de F1. No entanto, isso não é realmente empolgante para os espectadores. E no final das contas, não devemos esquecer algo muito importante sobre Domenicali e sua visão do esporte. Tudo gira em torno dos fãs. É por isso que ele propôs mudanças e, até agora, há duas propostas muito importantes que o presidente da F1 está pronto para colocar na mesa. Falando sobre isso no podcast The Race F1, sobre qual é a parte mais importante da corrida sprint hoje em dia e o que atrai as pessoas a assisti-la, Stefano disse que deve haver algo pelo que lutar na pista. Algo que possa ser relevante para o público, sobre o que a mídia fale e não chegar na sexta-feira para dar algumas voltas que, embora possam parecer incríveis para alguém novo, não são compreendidas. Segundo ele, o princípio era totalmente correto. E ele acredita que já existem estatísticas a respeito. Mas esse ponto está claro. Se pensarmos em qual foi o primeiro passo, não foi o formato, mas a evolução da sessão, e foi diferente do que temos hoje. É preciso dar crédito por isso. Ele conseguiu transformar uma das partes mais chatas do fim de semana em algo admirável de se ver. Antes das últimas mudanças em 2023, os pilotos eram muito cautelosos na corrida sprint e não arriscavam nada porque podiam perder muito e ganhar praticamente nada com suas tentativas. E, apesar desse aumento na popularidade das corridas sprint, ainda existe a possibilidade de mais mudanças. Para ser mais preciso, e falando sobre quais poderiam ser essas mudanças, Domenicali disse: "Acho que hoje, em termos da evolução das sessões, estamos no caminho certo. E, além disso, acho que há possibilidades de ampliar duas coisas, que devemos discutir tanto com os pilotos quanto com as equipes, e, claro, com a FIA. Podemos aplicar o formato sprint a mais corridas? É esta a fórmula correta, com a possibilidade de ter um grid invertido, como fazemos na Fórmula 2 e na Fórmula 3? Esses são pontos de discussão. Não nos iludamos, isso vai gerar muito drama entre os pilotos. Embora todos tenham concordado que a Fórmula 1 precisa de um pouco mais de emoção nas corridas sprint, também alertaram que forçar demais as coisas poderia arruinar o esporte em geral. O grid invertido tem sido um tema muito polêmico, já que muitos pilotos se opõem porque provavelmente tentariam marcar o tempo mais lento na qualificação para assim sair na frente. Os grids invertidos funcionam de uma maneira muito específica. Basicamente, quem obtiver a pole position para a corrida sprint largaria em P10 e quem terminar em P10 largaria primeiro. Essa ordem se aplicaria também aos classificados em P2, P3 e P4, que largariam em P9, P8 e P7, enquanto P5 e P6 trocariam de posição. É um conceito interessante, mas na Fórmula 2, o pole position da corrida sprint parte na pole para a corrida principal. Na nova proposta de Domenicali, ainda não sabemos se seria assim. Se fosse, as críticas e comentários negativos seriam menores. Mas se os pilotos tivessem que passar por outra sessão de qualificação apenas para mostrar sua velocidade em uma volta, haveria muitos problemas. Sabemos como esse esporte é sensível. Um pequeno erro pode significar a diferença entre P1 e P5. Imagine que você faz a volta perfeita para a corrida sprint e termina em P1. Mas na classificação real para o domingo você erra e nem sequer entra no Q3. Seria um fim de semana para esquecer.
Ainda não foi definido como esse conceito funcionará exatamente, mas no final das contas, caberá aos pilotos aceitar ou não as propostas que Domenicali lhes apresentar. E essa não é a única mudança que ele quer implementar. Ele também quer aumentar o número de corridas sprint por ano. Atualmente temos 6 sedes com eventos sprint, mas em uma ocasião Stefano disse que não via nenhuma razão para que a F1 não pudesse se inspirar, por exemplo, na MotoGP, e ter fins de semana sprint todas as semanas, como também faz a Fórmula 2. Isso tornaria muito mais interessante a estratégia e a confusão na zona intermediária, com grandes nomes caindo sob pressão ou por táticas erradas. Ampliando sobre o aumento do número de fins de semana com sprints, Domenicali disse: "Acho que estamos chegando a um ponto em que isso está sendo levado a sério pelas equipes. A tendência de avançar para mais corridas sprint está crescendo. Estou pronto para apresentar e discutir não apenas mais corridas sprint porque é o que o promotor que as quer, mas também porque eles não querem mudar a quantidade de sábados e domingos, mas sim a quantidade de sextas-feiras." Hamilton expressou seu apoio a ter grilles invertidas no sábado, pois para ele é uma forma perfeita de aprender. Com um formato diferente, em vez de apenas 3 sessões de treinos, uma qualificação e uma corrida, abre-se uma nova oportunidade na F1. Hamilton lembrou a corrida em Interlagos em 2021 como uma das mais divertidas, quando teve que recuperar da última posição. Claro que isso significa que os pilotos estariam dispostos a correr mais riscos quando talvez não fosse necessário, porque cada ponto contará, algo que agora não acontece, já que eles só buscam terminar na zona de pontos, de acordo com a posição obtida na sexta-feira. Outros pilotos, como Russell e Verstappen, não acreditam que as grilles invertidas trarão muita positividade para a F1. Segundo eles, isso criaria mais caos, porque os carros mais rápidos ficariam presos no meio do pelotão, tentando ultrapassar, e se ficassem em um comboio de DRS, isso não significaria nada para sua corrida. Além disso, eles consideram que é um castigo por ser o mais rápido quando realmente importa. Então, essa ideia certamente receberá muito mais críticas no futuro. E voltamos a uma pergunta importante: quem está realmente no comando do esporte? O diretor da F1 age seguindo ordens de investidores e promotores, e não se pode culpá-lo por isso. São eles que geram o dinheiro e são responsáveis pelo aumento da popularidade nos últimos anos. No entanto, alguns deles têm pouco ou nenhum conhecimento sobre corridas e não respeitam o que deveriam: as competições tradicionais. Estão dispostos a investir em mais corridas sprint, o que não é mal, mas não mostram o mesmo empenho em manter circuitos históricos como o Spa no calendário a longo prazo. Também vimos que a expansão do desporto é um grande problema para os pilotos, que não estão muito satisfeitos com a ideia de correr mais de 24 corridas por ano. Atualmente, já temos um número recorde de sedes na F1, mas isso não significa que vai parar por aí. Madrid está prestes a entrar e o futuro de Barcelona é incerto. Existe um grande potencial de que os promotores de novas corridas queiram incluir um sprint para atrair mais atenção e aumentar a base de fãs. E não os culpo. Eles veem este esporte de um ponto de vista puramente comercial, e não há nada de errado nisso. O problema é que a F1 pode se tornar muito dependente de fatores externos, e pilotos e chefes de equipe teriam pouco ou nada a dizer em decisões que deveriam estar principalmente em suas mãos. Resumindo, não acredito que essas mudanças terão um efeito muito positivo no esporte. Não porque não vão adicionar drama, mas porque darão mais poder aos investidores para influenciar como um fim de semana de F1 é organizado. Com tudo isso em mente, você acha que essas mudanças no formato sprint afetarão o esporte de forma positiva? E mais importante ainda, como você acha que os pilotos e chefes de equipe responderão?